Olá pessoal, saudações tricolores! Hoje vocês estão me vendo com outra camisa vermelhinha e branca de clubes extintos. Mas antes, hoje vamos fazer um vídeo aqui sem falar de nenhum jogo, graças a Deus. Mas antes, hoje eu vou falar de vários assuntos, público, despedida do Fred, contratações. Não quero fazer um vídeo maior que 15 minutos, 16 minutos. Mas eu achei, mexendo nas minhas coisas aqui em casa, mexendo não, sem querer, achei sem querer. Eu já falei isso algumas vezes aqui, sobre o título de sócio proprietário da América do meu pai. E tem uma coisa muito interessante nele, eu já falei isso também. Olha quem era o presidente, quem assinou o título. Giulite Coutinho. Isso aí quando o papai faleceu, e minha mãe também faleceu há 6 anos atrás, aí começamos a ver aquelas documentações todas, aí isso aí ficou comigo. Fiz retratos, e alguns retratos ficaram comigo, outros com meus irmãos. Mas foi o Giulite Coutinho. A gente foi só, eu frequentei o América até os 11 anos de idade. Depois eu passei a frequentar o Tijuca, porque a gente mudou, morava no Largo da Segunda-feira. Aí nós mudamos para depois da Praça Santos Penha. Aí fiz minha vida no Tijuca. Fui atleta do Tijuca, fui vice-presidente do Tijuca, porra. Então, mas o América é um time, não é o meu segundo time. Eu não tenho segundo time. Todo mundo fala, o América é o segundo time. Não, o América é um clube muito simpático, eu gostava muito de lá. Foi destruído já 2 vezes, vai ser de agora vai ser construído, vai ficar em cima de um shopping, igual o Botafogo, só que é um shopping maior em altura, né? Mas eu via o campo no dia, o campo de Campos Sales, quando ele foi destruído, para poder fazer um novo parque aquático, refazer o clube inteiro como foi refeito, e ficou um clube muito bonito, mas as dívidas consumiram tudo. Consumiram o campo, que eles pegaram o campo que era do Andaraí, hoje virou um shopping, era shopping Iguatemi, agora virou shopping Boulevard. Foram para Nova Iguaçu, eu estive no campo de Nova Iguaçu do América, depois eles foram para a Edson Passo, e fizeram o estádio Giulite Coutinho, onde o Fluminense jogou, em 2014, 2015, ali. Mas hoje eu estou com a camisa do meu amigo Luiz Fernando, o Caldeira, sobre a camisa do Sudã, é um time de cascadura, fundado em 1911, que terminou em 1941, se não me engano. Sempre disputou a Liga Municipal de Esporte, Metropolitana de Esporte Terrestre, a LMDT. Depois foi para o Departamento Autônomo, porque toda a Liga do Rio de Janeiro que resolveu ficar junto com a FERJ, tinha a Liga Profissional, né? E isso antes de virar FERJ, antes de virar Federação Carioca, estou falando dos anos 30, quando veio o profissionalismo. Aí eles foram e ficaram no Departamento Autônomo, que era uma coisa muito forte no Rio até os anos 80, muito forte mesmo. Vocês, a grande maioria aqui não tem ideia. Era uma coisa muito forte, noticiado em jornal. Todos os jornais do Rio de Janeiro, do domingo, de segunda-feira, traziam todos os resultados do Departamento Autônomo. Continua existindo, só que acabou aquela... Não, existia muito forte o Canto do Rio, muito forte o São Cristóvão, muito forte o Campo Grande, muito forte o Bom Sucesso, muito forte o Americano de Campos, muito forte o Goitacás. Também acabaram todos, são todos profissionais. Acabaram não, o Americano está tentando se ressurgir das cinzas com um centro de treinamento e um estádiozinho novo. Está pronto, praticamente pronto. E o Goitacás é um time muito... Eu gosto muito do Goitacás. E esse é o Sudã, olha aí. Foi vice-campeão da Liga em 1933. Em 1932 o campeão foi o Alto da Boa Vista, o Boa Vista, que era do Alto da Boa Vista. Vocês podem não acreditar, no Alto da Boa Vista tinha um time. E foi campeão em 1932 nessa mesma liga. E, se não me engano, o vice-campeão, quando o Boa Vista foi campeão, foi o Modesto. Eu acho que eu já mostrei a camisa do Modesto aqui. Acho que foi a primeira que eu mostrei do Caldeira. Mas é isso, é uma camisa muito simpática. Inicialmente ela era igual ao do América, sem os risquinhos brancos. Então tá aqui, o uniforme é igual ao do América. Camisa vermelha, já no final, camisa vermelha, calção branco e meias vermelhas. Eu gosto de camisas vermelhas, são simpáticas. E a Tijuca é vermelha normalmente, é o Salgueiro, é o Tijuca, é o América, tudo é vermelho e branco.
Então isso está entranhado. Mas é isso. Quem quiser essa camisa, ou qualquer uma outra do meu amigo Caldeira, é só ligar pro Caldeira. Fala, Caldeira, tô afim da camisa. Me manda teu mostruário aí, ele vai mostrar os mostruários. Aí tem a camisa que é bordada, essa aqui, por exemplo, o escudo é bordado. E tem a camisa que é sublimada, aquela que já vem impressa na própria camisa. São dois preços diferentes, conforme vocês estão vendo. Falou? Bom, agora vamos falar de coisas relativas ao Fluminense. São vários assuntos, né? Vou começar pelo principal, os reforços. Alain, que ontem foi noticiado que ele se machucou. Não se machucou, pelo que eu soube, ele teve um entorse de tornozelo, que das coisas que existem, a dele não foi grave, então isso aí é uma questão de 5 dias. Se não foi grave, daqui a 5 dias está treinando normal de novo. Estou falando porque isso é uma das coisas que eu tive na minha vida de atleta. Entorse de tornozelo. Tive uma que foi feia. Fui parar no hospital porque eles achavam que iam colocar um parafuso no meu tornozelo. Essa eu parei uns 40 dias. E foi brabo. Meu pé ficou roxo com o derrame que deu. Inchado. Tive que fazer uma bota de gesso. Foi uma coisa braba. O Marrone e o Michel Araújo. O Marrone. O Alain, eu acho que é o seguinte. O Alain, se ele não está como o Ricardo Bichadão, Ricardo Goulart. Se ele não está como o Ricardo Goulart, ele vai ser extremamente útil ao Fluminense. O Fernando Diniz vai gostar muito de tê-lo no time, com certeza absoluta. Porque o Alain é um jogador versátil, que pode jogar com o Cano, num jogo especial, ou dependendo do adversário, a dupla de ataque pode ser Cano e Alain. Como nós tivemos Fred e Alain várias vezes. O Alain sabe cair pelo lado. Então, dependendo do adversário, se o Diniz é um camarada que descobre essas coisas com alguma facilidade quiser, ele pode colocar o Alain, não vai ter problema absolutamente nenhum. Eu acho que é uma alternativa muito boa. Além disso, é um matador, ele sabe chutar com os dois pés, cabeceia bem, tem visão de jogo, joga de cabeça em pé. É um jogador excelente. E é jovem, tem 32 anos. Mano. Hoje, futebol, o cara vai até os 40. O Marrone não é nenhum craque, mas também não é um jogador cabeça de bagre, não é um Everaldo. O Marrone é um bom jogador. Tanto é bom jogador que foi vendido por 28 milhões de reais há 7 meses atrás. Foi vendido por 28 milhões de reais. Então não é um jogador ruim. E realmente você vê nos lances do Marrone quando ele era do Vasco, se lembrando de quando ele jogava no Vasco, no Atlético foi mais difícil porque ele está longe. Mas o Marrone é um bom jogador. É craque? Não, mas é muito bom jogador e pode tranquilamente jogar no lugar do Matheus Martins, se for o caso, num jogo, numa substituição, porque o Matheus Martins está mal ou porque está contundido. Então foi uma boa contratação. E a gente tem o Michel Araújo, que ontem saiu no cacete com um cara no Twitter, porque eu coloquei, foi no Twitter, acho que não sei se foi no Twitter, se foi na rede de algum site. Que eu falei que o Michel Araújo, eu repeti uma coisa que eu já falei aqui, há uns 4 vídeos atrás, 5 vídeos atrás, quando começaram a aparecer aí as contratações, eu falei que o Michel Araújo é um jogador, a posição dele é meio atacante, é a mesma posição do Natan e a mesma posição do Arias. E a mesma posição do Matheus Martins e a mesma posição do Luiz Henrique, e todos eles são meio atacantes. Só que o Luiz Henrique era meio atacante pela esquerda, o Matheus Martins está caindo pela direita, pela esquerda, quer dizer, o Luiz Henrique caía pela direita e era canhoto. O Matheus Martins, o contrário, cai pela esquerda e é destro. E dá para entender, porque ele corta para dentro para chutar. E para quem chuta bem, é beleza. Basta ver o treino. Também foi um treino galinha morta pra caramba do Luiz Henrique lá no Betis. Pegou 3 bolas, cortou as 3 para dentro e mandou para gol. Se os caras deixarem fazer isso, ele vira o Pelé. Mas não vão deixar, óbvio. Isso é um treino, início de temporada. Ele está fazendo o nome dele. Ele tem bola para fazer o nome dele. Então, mas é a jogada. O Marrone é um jogador, cai bem nas duas pontas, rápido, é muito rápido. Então vai ser muito útil. E o Michel Araújo, como eu falei, nós temos 5 meias atacantes e só temos um meia de ligação, que se chama Paulo Henrique Ganso. Então, nesse Twitter eu estava falando, olha, eu acho. Porque a torcida é muito passional e às vezes tem uma torcida que quer passar pano para alguns jogadores, que é dose.
Querem passar pano pro Natan. O Natan fez um gol cagado, como diz, era na época do Abel, gol cagado. Pegou uma bola, deu um bom drible no atacante, no defensor do Cruzeiro, deu um chute que bateu no defensor e matou o goleiro. E essa bola ia na mão do goleiro ia para fora, porque não foi uma bola chutada forte. Ah, mas olha o Natan jogou 3 minutos e fez um gol cagado. Mas querem passar pano pro Natan. Só que o Natan nunca jogou de meia de ligação. Ah, bota ele no lugar do Ganso. Porra, estamos fodidos. Melhor botar o Arias contra o jogo anterior, contra o Ceará. Contra o Ceará, o Fernando Diniz puxou o Arias para o lugar do Ganso e botou o Martinelli no lugar do Arias. Ninguém não lê isso. O Martinelli não entrou no lugar do... O Martinelli, inclusive, que está muito bem. Que não entrou no lugar do Nonato. Quem foi para o lugar do Nonato foi o André. Porque o Felipe Melo entrou no lugar do André. Então ele adiantou o André para o lugar do Nonato, puxou o Arias para o lugar do Ganso. Isso está muito claro, é só ver o jogo, pô. E o André ficou lá na frente. O André participou de quase todas as jogadas de ataque. Por quê? Porque ele estava jogando como meio atacante. E o Natan, o Arias, esses caras fazem isso. O Arias é o que melhor tenta substituir o Ganso. E eu acho que o Diniz vai tentar isso com o Michel Araújo. Eu coloquei isso, o cara ficou nervoso. Ficou desesperado. Aí vem aquela falta de educação costumeira desses caras, né? E eu colocando que, olha, isso é uma opinião minha. Você tem a sua opinião diferente, fique com ela, não tem problema nenhum. E o Michel Araújo, se vai dar certo, não tenho a menor ideia, mas eu tenho certeza que o Fernando Diniz vai tentar isso. Porque nós temos agora só um meia de ligação para substituir o Ganso. E eu teria esse meia de ligação no banco. É o Arthur. O Arthur ainda é sub-17. Está jogando no sub-20, jogando pra cacete. É um meia de ligação clássico, bom, faz gol, sabe chutar. Pô, não vai queimar o moleque. Ele vai ser reserva. Porque na hora que você tira o Ganso faltando 15 minutos, bota o garoto, pô. Bota o garoto. Ainda mais nesses 6, 7 últimos jogos, o Ganso saiu quando ele estava ganhando de 2, de 3, de 4, porra. Então bota o garoto, ele vai ganhando, para começar ele vai ganhando experiência. E ele é muito bom jogador. Porque a gente tinha o Wallace foi embora pro CRB, porra. Aí o cara ficou nervoso, eu falei que eu colocaria o Arthur no banco, eu colocaria mesmo. Colocaria o Arthur no banco. Então essas 3 contratações são ótimas, não acredito que vai ter outra. Não acredito que vai ter outra. Outra coisa que eu queria falar é sobre as coisas mal feitas que fazemos. Quando eu falo fazemos, o Fluminense faz. As nossas péssimas vendas, as nossas péssimas escolhas. Aí a gente vê o Metinho, que saiu de graça para o Grupo City, que já foi emprestado por um clube, não sei nem de onde é o clube. Já li, mas esqueci. Outro é o Pitaluga. A maior revelação do gol que o Fluminense teve na história, nos 120 anos de Fluminense, foi emprestado para o time da 8ª divisão da Inglaterra. E a gente tem... O Fábio vai ser renovado por mais um ano. Eu já renovaria o Fábio para o Fábio deixar de ser titular e passar o Marcos Felipe. E já teria que estar com o Pitaluga aqui, o Pitaluga em 4, 5 anos ser o titular. É isso que tem que ser feito, porra. Você tem sempre um sangue novo bom, né? Bom, aquilo que você fala assim, porra, isso aqui é a nata da nata. Então a gente perdeu esse cara. Outra coisa que eu queria falar é com relação ao CT. Tá? Agora foi assinado com o Eduardo Paes, aliás, eu nunca soube por que nunca fizeram isso, porque a prefeitura nunca fez isso. Fizeram aqui, vão reurbanizar a parte asfaltada e vão asfaltar até um pedacinho, é um pedacinho mesmo, um pedacinho de 300 metros, não chega nem a 300 metros, de asfalto para chegar no CT do Fluminense. Aí eu pergunto, o Fluminense gastou uma grana abrindo aquela rua, Avenida Oscar Cox. O que vai acontecer ali? Vai deixar aberto? Vai deixar crescer mato? Gastou uma fortuna ali. Quer dizer, são coisas mal planejadas, né? Porque o Vasco tem um CT do outro lado da rua. E é claro, agora o Vasco e o Fluminense conseguem fazer isso. Agora o Fluminense sozinho queria fazer uma rua Oscar Cox. Os caras vão fazer ali onde existia, onde existe, onde continuará existindo e onde será a entrada principal do Fluminense. Não tem o menor problema. Mas é mais dinheiro jogado fora. Outra coisa com relação ao sócio-futebol. O sócio-futebol teve uma alavancagem agora, foi um somatório de coisas boas que aconteceram, que o Fluminense saiu de 36 mil sócios para 51 mil.
O que é uma coisa excepcional, espetacular. Teve uma arrecadação recorde, novos planos que não são tão novos, são maquiagens. Mas tudo bem, deu certo. E aí o pessoal tem, vamos chegar a 100 mil, né? Aí eu queria, a torcida do Fluminense tem hora que é muito infantil. Sócio futebol, sócio torcedor, é proporcionalmente, diretamente proporcional. Não adianta ter plano de R$ 1, R$ 2, R$ 3. O que adianta é você ter time. Se o Fluminense não tivesse feito nenhum plano novo, mas o que está acontecendo com o time agora, de dar uma subida, porra, agora passou pelo Cruzeiro, vai para as quartas finais, de repente vai para a semifinal, vai chegar a 60 mil. É alguma coisa de administração? Não, isso é o time. E na hora que o time tomar um cacete, vai estagnar. E se o time voltar a ficar mal, vai cair. O que faz o plano futebol ser um plano espetacular, ser um plano que dá muito dinheiro ao clube, mais, como eu li, mais do que um master, é verdade, que deveria manter o time de futebol profissional e ajudar em contratações, o que também é verdade, que não acontece no Fluminense. O sócio de futebol do Fluminense é usado para dizer que o Maracanã não dá prejuízo, que é o próximo assunto. Então, é uma coisa extremamente importante. O Fluminense sempre está bem, quer dizer, qualquer time sempre está bem. Nós somos tricolores, quero que o Fluminense esteja sempre bem. Então, vai aumentar. Mas não é por causa do plano, é o time. Se o time cair, cai. A gente pode voltar a 32 mil sócios. Se o time tiver uma recaída braba, se começar a vender jogador, se desmontarem o time, como foi feito em 2016 e que tem grandes chances de acontecer de 2022 para 2023. Aí você fala assim, pô, você é pessimista? Não, eu não sou pessimista. As contas do Fluminense, todas elas mal feitas, todas elas escondidas. Aí a gente lê que o Fluminense está com o BTG, porque tem uma foto do André Esteves com o Mário Bittencourt. O Flamengo está muito mais próximo do BTG do que o Fluminense. O Fluminense tem um problema muito sério para qualquer investidor. Imagina, meu amigo, você que é tricolor, eu que sou tricolor, eu não botaria R$ 1 no Fluminense. R$ 1. Uma moedinha de R$ 1 eu não coloco no Fluminense. Sabe por quê? Porque o Fluminense é opaco. Para você colocar isso, a auditoria tem que ser feita e mostrada. Mas não é auditoria com quem? Com o Zé Coquinho ali da esquina? Não. É com a Pricewaterhouse, é com uma das 4 grandes. Ou a Price, ou a Morgan, qualquer um desses caras grandes. Esses camaradas têm que fazer uma auditoria séria no Fluminense e divulgar o resultado. Aí você vai ver a parte financeira toda. Aí o investidor fala assim, essa marca é uma marca que está mal administrada. Aí pode chegar no Fluminense e falar, vamos fazer um clube empresa? Para mim é o ideal. Ou vai fazer a SAF é um tiro no pé. A SAF é um tiro no pé. Apesar dos bobos acharem que a SAF não é uma boa. Um clube empresa é ótimo. E eu fui fazer uma pesquisa sobre clube empresa aí no Brasil. Porra, tem mais de 100. Mais de 100. Você vai ver fulano de tal é Eireli, fulano de tal é Limitada, fulano de tal é SA. Tem mais de 100 clube empresa. Clube empresa. SA não tem, né? É só Limitada. O cara que entra ali para... E ofere lucro. Ofere lucro. Eu estava falando, o Curitiba essa semana está desesperado querendo fazer uma SAF. Aí eu fui ver cada dívida dele. Sabe qual é a dívida do Curitiba? 260 milhões. Esse, se fizer uma SAF, vai se dar bem. Em um ano, o Atlético Paranaense deixa de existir perto dele e ele fica no nível de Corinthians, Fluminense, Flamengo, São Paulo, Portuguesa, porque a dívida dele é muito pequena. Então o investidor faz um investidor que chega para pagar a dívida, 260 milhões, paga 50 milhões por ano e investe 300, só isso. Faz um time, começa a ganhar título, a torcida aparece, o sócio futebol sobe. Agora, num clube que tem 1 bilhão de dívida, 750 milhões de dívida, e o André Esteves está próximo do Flamengo, não está próximo do Fluminense. Fez um contrato, um documento de 60 páginas. Alguém já viu? Você viu alguém do Conselho Fiscal falar que viu? É a mesma coisa de tudo. É a mesma coisa de tudo. Alguém já viu os laudos da empresa que fez o laudo das estruturas do estádio? Não, ninguém viu. Só foi falado no coisa. Ah, já está tudo certo, está tudo aprovado. Alguém viu? Não. Porque não tem nada aprovado, não tem nada certo.
Então, como é que você vai encontrar um investidor que vai chegar ali no clube e vai botar, sei lá, 100 milhões, 100 milhões, estou falando de 1 bilhão, 100 milhões sem saber do que acontece no Fluminense? Ninguém vai colocar. Por isso que o nosso patrocínio Master é patrocínio de 10 milhões, 8 milhões. Master, aquele que vai no peito, o Betano. Porra, não existe isso, cacete. Falar de público. Público, vocês vão ver. Eu vou parar daqui a pouco mostrar. Vai ficar uns 10 segundos só. Quem quiser depois ver e analisar, para o vídeo e fica analisando. Porque se eu for discutir sobre essa planilha, que foi publicada no Twitter, e o Márcio do Fluconomics também dissecou muito isso, não foi ele que fez, ele adorou ter aquilo ali. É uma planilha que mostra como mandantes os clubes da primeira divisão, da Série A. Aí você vê, o Fluminense é o 6º clube em arrecadação, na renda. E é o penúltimo em lucro. Aliás, é o primeiro em prejuízo. O Fluminense e o América Mineiro dão prejuízo. O Fluminense, mesmo tendo a 6ª arrecadação do campeonato. Aí você entende por que o Flamengo, que é um clube muito mais estruturado do que o Fluminense, muito mais inteligente do que o Fluminense, não precisa ficar passando tantas mentiras, porque eles também passam, né? Um clube de modelo associativo no esporte profissional passa mentira pra cacete. Então, você vai ver o Flamengo está ali com a arrecadação. Segundo. Aí você vai ver quanto é que ele teve de lucro. Só para você ter uma ideia, o Palmeiras teve 2 milhões, se não me engano, 2 milhões de lucro. O Flamengo teve 600 milhões. O Palmeiras teve acho que é 2 milhões, 2 milhões de lucro e o Flamengo teve 600 mil. O Flamengo não chegou a ter 40% da arrecadação dele, é a segunda arrecadação do Campeonato Brasileiro. A maior em público. Eu vou mostrar a tabela para vocês agora. Eu vou deixar a tabela 10 segundos. Depois que vocês voltarem, se vocês quiserem depois ficar analisando a tabela, é só dar um pause no vídeo para vocês ficarem dando uma olhada. E é bom ver no computador ou na televisão, porque você pode botar a tabela bem grande. Tá legal? Vamos dar uma olhada. Viram? Pois é. Quem não gostou, é só olhar ali. Você vai ver por que. Aí o Fluminense não ganha dinheiro, porque quando o mandatário apresenta contas que deu lucro, porque entrou o sócio-futebol, entrou a alimentação e bebidas, porra, nem o Flamengo aparece nos balanços dele alimentação e bebida no Maracanã. O Fluminense não apresenta. Porque nem sabe, daquela porra dá prejuízo. Ou não cobre o prejuízo. Então a coisa tem que ser repensada. Por isso que o Flamengo cada vez está mais falando. O Flamengo, essa licitação que vai ter agora, ou o Flamengo e o Fluminense vão ser donos reais do Maracanã, para não ter esse monte de taxa maluca que se cobra, ou é melhor deixar o Maracanã para o Vasco e para o Botafogo. Ó, vamos jogar durante 2 anos aqui na Várzea. O Flamengo joga na Gávea, o Fluminense em Laranjeira. Na Laranjeira o Fluminense não faz porque o mandatário é um bobo. Então vai jogar em Volta Redonda, em Macaé, no Olaria. Vai jogar lá no Campo Grande, que cabe 18 mil pessoas, faz uma reforma no Campo Grande, vai jogar lá em Campo Grande, 18 mil pessoas. Então, outra coisa. A Portuguesa, essa notícia saiu recebi essa notícia no Twitter. Foi no Twitter. A Portuguesa fechou um contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Todas as arquibancadas do handball, que estava numa daquelas arenas, foram fechadas com a Portuguesa. A Portuguesa vai passar de 6 mil pessoas para 16.500 pessoas o estádio da ilha. É oficial isso, não é brincadeira não. Oficial. As arquibancadas do handball. Eles conseguiram a doação, não é aquele que
que o Pedro Antônio queria, não. Usar, mas depois vai custar 100 milhões de reais. Não, eles conseguiram a doação. Eles vão montar as arquibancadas lá no estádio da Portuguesa. Então vai para 16 mil pessoas. Então, se não for assim, larga o Maracanã, porque não tem jeito de alguém ter lucro. Se o Flamengo já está há 5 anos no topo, tá puto, você imagina o Fluminense, que agora, nos últimos 5 jogos, tá bem. Porra. Para terminar, eu queria falar mais 3 coisas, bem rápidas, já estourei o tempo que eu queria, para variar. Eu fiz uma coisa no Twitter e deu 4 mil, mais de 4 mil likes. Eu nunca pedi like a porra ninguém, nem ninguém, não peço aqui, pô. Que algum vestiu a camisa do Fred Eterno. Aí eu coloquei, ó, esse camarada merecia também um jogo de despedida. Oh, deu mais de 4 mil. Apareceu só um cara dizendo que não. E mais de 4 mil dizendo que sim. Então eu acho que o Fluminense devia fazer ou um jogo, ou contrato, é a minha ideia, até falei isso para um camarada no Twitter que teve a mesma ideia que eu. O Gum vai se aposentar, chega pro Gum, você vai se aposentar agora, Wellington? O nome dele é Wellington. Vou. Então vamos fazer um contrato para você jogar o Carioca. Enquanto o time vai se preparar para a Libertadores, você vai jogar titular no Fluminense e o Carioca. Acabou. E faz a despedida do Gum. Pronto, vai ser barato, vai ser legal. E pode depois fazer um jogo de 2009 a 2012, essas coisas que vai ter um monte de jogador que vai jogar. E é legal. Acho que isso movimenta a torcida, isso dá alegria à torcida, isso revigora os ídolos. A outra coisa que eu queria falar é sobre a Bravo 52. A Bravo é uma torcida bem animada. Isso não se pode negar. Agora, eu não gosto da Bravo. A Bravo tem uma coisa que eu acho muito chata. Foi da maneira que eles foram criados, aí é um problema meu. Eu não gostar, mas é só isso. Outros podem gostar, não vejo problema nenhum. É só minha opinião, viu? Para quem aparecer aqui querendo xingar, é minha opinião. Eu não gosto da Bravo. Aquela maneira de cantar muita música argentina, isso enche o saco. A gente tem muita música boa para cantar. Músicas feitas pela torcida, músicas brasileiras, como aquela do Luiz Gonzaga que a gente canta, ou como a do Paulo Ricardo, que é legal. Pode arranjar outras aí que a gente consegue fazer fácil. Era aquelas músicas argentinas com aquele bumbinho e aquele pratinho. Isso enche o saco. Eu não gosto. E outra coisa. É um contraste muito grande. Que a Bravo não gosta de, pelo menos é o que nós lemos, não gosta de se juntar com nenhuma outra torcida. Nenhuma outra torcida também gosta da Bravo. É interessante isso. E que é uma pena, porque é um povo animado tricolor. E ninguém pode negar que não é. É tricolor. Mas tinha que ser um pouco mais simpático, eles não são. Eu queria falar isso. E para terminar, eu queria falar dos ídolos. E não queria falar 30 minutos e vou acabar falando 30 minutos. Os ídolos, com essa catarse que foi o Fred nessas 2 últimas semanas, as pessoas, porque o Fred é o maior do mundo, o Fred é o maior do Fluminense. Olha, o Fred é o maior do Fluminense nos últimos 20 anos. Não tem dúvida, ninguém tem dúvida disso. Mas o maior do Fluminense é uma coisa muito má, muito perversa de se falar. Porque o Fred jogou hoje com Twitter, Instagram, Facebook, começou com o Orkut, televisão ao vivo, Streamline, televisão fechada ao vivo, e TV Box, TVT, BTV, tudo que você tem de stream, você tem ali na hora. Mais jornal, mais rádio. Aí você fala assim, pô, ninguém sabe quem foi o Preguinho. Eu comecei a ler outro dia sobre o Preguinho. Eu acho que o Preguinho, se jogasse hoje no Fluminense, seria maior que o Fred. O cara é um monstro, porra. Mas qual era a divulgação que o Preguinho tinha? Jornal. Mais nada. Não tinha nem rádio. Não tinha nem rádio, só jornal. Aí você vai ver a história do cara. O cara é o maior tricolor que já aconteceu até hoje. É o maior atleta do Fluminense, isso ninguém tem dúvida. Agora, é o maior tricolor que já aconteceu na história do Fluminense, é o Preguinho. O cara foi campeão de absolutamente tudo. Eu fui ver o que ele disputou tudo. Ele só não conseguiu ser campeão de esgrima e outra modalidade, não sei qual foi.
O resto, ele tudo foi campeão carioca. Mas tudo o quê? Vôlei, basquete, natação, futebol, atletismo. Porra, o cara é um monstro. Mas o que ele tinha para divulgar ele? Jornal. O welfare, em inglês, inclusive. Artilheiro pra cacete do Fluminense, ídolo. O que ele tinha? Jornal do início do século. Aí você vai subindo, ó, o Tim, Tele. O que o Tele e o Castilho tinham? E o Pinheiro? Rádio e jornal. Absolutamente mais nada. Aí a gente vai para o mais próximo, que é ídolo, todo mundo sabe disso. Qualquer garoto, qualquer rapaz, homem, qualquer pessoa de 45 anos a 50 anos, Assis e Washington. O Assis era um ídolo enorme. O que o Assis tinha? O Assis tinha rádio, TV, algumas ao vivo, outras nunca, porque não tinha nem Sport TV, nem Sport. Quando o Assis jogou, pessoal, vocês que são mais bem jovens, não tinha Sport TV, não tinha TV ao vivo, só com um jogo por semana, ou no máximo dois se jogasse uma Libertadores, uma coisa dessa. Rádio e jornal. Não tinha celular. Não tinha celular. Celular começou a aparecer no Brasil em 85. Aí você compara com hoje, é uma comparação injusta e perversa. O Fred é um dos grandes ídolos do Fluminense. Tá usando um linguajar antigo, está no panteão dos heróis tricolores. Mas o maior, não. Porque aí cai no gosto pessoal de cada um. Eu acho que o maior ídolo do Fluminense, para mim, é o Castilho. E lá no busto dele tem a grande verdade. Essa que é a grande verdade. Porque um goleiro tirar uma parte do dedo da mão, um dedo da mão, para jogar, continuar jogando mais rápido no Fluminense, tem que ser muito ídolo. Muito ídolo. E uma coisa interessante, quem já jogou no gol muito, eu joguei. Olha meu dedo. Aqui, ó. Se vocês repararem, mãos de goleiro, principalmente os goleiros antigos que não tinham luvas, é tudo torto. A mão é toda torta. Tem esses dedos assim tortos. Ó. Eu não quebrei dedo não, meu dedo ficou assim de jogar bola. Jogar no gol. Eu tenho outro dedo na mão, acho que é esse aqui também, ó. Tava entortando já. E eu já cheguei a jogar de luva. Então, um cara que joga com as mãos e pede para tirar uma parte do dedo da mão e é goleiro, porra, esse para mim é o grande ídolo do Fluminense. Agora e o Fred, um monstro. Um monstro. Eu fiquei aberrando, o Fred vai te pegar. É ídolo? Claro que é. É isso, gente. Volto na segunda-feira, depois do jogo do Fluminense São Paulo, que eu espero que seja um jogo bom pra gente. E aí, para terminar, quem que eu acho que vai ser o nosso adversário na Copa do Brasil? Não estou preocupado com isso. Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Tem que ganhar, ponto. Ah, pô, vai ser o Flamengo. Foda-se. Vamos ganhar do Flamengo. Ah, vai ser o São Paulo. Tudo bem. Se eu pudesse não escolher um, seria o São Paulo. Não porque aí você faria 3 jogos seguidos com o São Paulo, eu não acho isso legal. Só isso. Mas se jogar contra o São Paulo, eu acho que o Fluminense tem totais condições de passar por cima do São Paulo. Como tem totais condições de passar por cima do Flamengo, do Atlético Paranaense, todos eles. E eles também. Então é chegar e jogar. Ah, vamos pegar o Fortaleza. Não, o Fortaleza engrossa. O Fluminense adora engrossar com os times mais fracos. Falou? Saudações tricolores, bom sábado, bom domingo, segunda-feira a gente se vê.